A questão de densidade. Voltando agora à questão de ectoplasmia, na questão de movimentação e densidade, existe a questão da densidade ectoplásmica. Nem todo médium tem densidade para movimentar objetos físicos. Eventualmente, sim, mas não sempre. Existe um tipo de ectoplasta que, além de ter tudo isso que eu falei, ele ainda drena mais ainda a ponto de causar elementos com maior facilidade para fazer as coisas densificarem. Normalmente, isso acontece quando a pessoa está com raiva, desarmonizada, porque ela não sabe que tem. A maioria dos ectoplastas sequer sabem que são. E eles entram, e por serem mais densos ainda, eles passam por mais assédios, porque o ectoplasta, ou médico, costuma ser desarmonizado. Primeiro porque não há um entendimento sobre o que é aquilo. Tudo meio perto dele queima, quebra, dá problema. E acontece em ciclos mais fortes, tem ciclos em que isso piora. As pessoas que ficam perto deles também acabam sofrendo variações, porque os espíritos sempre vão entrar pelas portas mais densas, sempre. Principalmente o namorado da quem está aqui, que é no umbral. Eles vão procurar os pontos mais densos, vão entrar por ali e vão bagunçar. Essas pessoas costumam ter mais facilidade de se machucar, porque elas sofrem reação o tempo inteiro. Elas estão, às vezes, não só fisicamente sob um controle autônomo, não percebem, mas também estão mentalmente sob controle, não percebem que estão sob influência o tempo inteiro, alguma coisa que está bagunçando com o sistema energético deles, tá? Que leva a situações tão fortes que você tem casos em que começa a chamar atenção, coisas voando dentro do quarto, de voar longe, meu amigo, que não há explicação. Tá um quadro aqui, o quadro vai voar do outro lado. Aí a pessoa fala, não, essa menina tá doida, esse menino tá doido. Aí pegou o quadro e jogou longe, né? Num surto psicótico, porque essas pessoas, como sofrem muita influência, elas muitas vezes são vistas como pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica, de hospital psiquiátrico, porque existe um descontrole comportamental ali. Tá, isso é muito forte. Então, normalmente elas são tão intensas que ela sozinha é capaz de bagunçar a família inteira. Eita, fulano tá aí. Fulano chega no ambiente, a presença dele é densa. Densa não é pesada, irmão. Ela é palpável, é perceptível. Por mais que o cara nem seja espiritualista, religioso, nada. Eita, fulano tá aí. Há uma ação, emoção, capacidade de intensidade muito maior nessa pessoa do que o normal. Tá ali. Muita gente é assim, cara. E as coisas tendem a dar um monte de coisa. Então, o que é isso? Como é que faz para cuidar disso? É muito difícil cuidar de um ectoplasta, tá? Principalmente uma pessoa que tem muita ectoplasmia mesmo não se cuida. Para você ter ideia, era normal no centro espírita que eu trabalhei, de as pessoas normalmente na entrada do centro espírita tomavam um empurrão pelas costas. E caíam. Era muito comum cair na entrada do centro espírita. O espírito ia vindo, iria densificando e fazendo com que a pessoa não entrasse. Sabe quando chega na hora de que vai acontecer, que vai entrar, que a força vem com tudo? Cara, era comum a pessoa cair na frente. A gente já tratou algumas pessoas, inclusive machucado de ralar o joelho e tal. Eles batem nas costas de empurrar para frente, de cair. A pessoa cai, literalmente cai. A pessoa tá uma vez, uma pessoa dentro do centro espírita, já na fila das horas de obsessão, levou um empurrão que empurrou 3 na frente. Caiu, as pessoas seguraram, a pessoa já, para não bater a cabeça, porque já estava no chão. De cair, de ser levada para frente. Então, como é que isso funcionaria? Há uma dominação de um determinado ser, já com uma simbiose, quer dizer, já uma conexão com o sistema, já um treino sob o controle. Aquilo está densificado num ponto, mas ainda está dentro do centro, não deveria ter proteção. A proteção é relativa, a proteção existe, mas algumas coisas não podem ser tiradas tão rapidamente, tem que fazer um tratamento. Tem que movimentar, assim como o fato de você entrar no hospital não quer dizer que você está bom. É preciso passar por um processo, por uma triagem, uma percepção do que aconteceu, ir lá, colocar alguma substância na veia, movimentar alguma coisa tem que acontecer. Às vezes vai passar por uma cirurgia, porque o negócio é tão mais profundo que não dá para ser tão rápido. Ao mesmo princípio, a gente pode fazer um comparativo dentro de uma pessoa que entra num local desse achando que já vai estar protegida. Não é bem assim que funciona. Existe uma coisa acontecendo ali, até onde os espíritos podem atuar, vão atuar dentro de alguma ação, o ato de já estar ali dentro já melhora em alguma coisa. Tem vários casos de pessoas que botam fogo na casa. Inclusive sob indução, às vezes, sob controle, tá? Tem um monte de coisa assim.
Tem gente que começa a ectoplasmia, quando bem utilizada e direcionada, é uma capacidade, principalmente controlada, com boa mentalização, é uma capacidade de cura também fantástica, quando a pessoa consegue fazer, tá? E normalmente essa questão da telecinesia inconsciente, que não tem vontade, começa a quebrar, cair coisa no chão, ela é tanto da própria sistema da pessoa sozinho, você está no quarto, densifica, como de espíritos que não sabem direito a matemática disso, eles não entendem perfeitamente, mas eles conseguem manipulando coisas através de sensações emocionais, porque densifica mais fácil, com acesso eles conseguem fazer variações, toques na pele, a pessoa acorda arranhada, tudo pela questão da ectoplasmia densa, se machuca, acorda com manchas, que pode ter relação, obviamente, também emocional, né, mas está ali, tá? Aparecem as substâncias estranhas que aparecem no quarto, tá? Lembra que no começo eu falei, eu vou falar já aqui, tá? Que eu falei que normalmente a ectoplasmia, normalmente não, é feita sem a presença da luz. Então apagou a luz, quando você dorme de luz acesa, você tem menos variação. Por que acontece? Ele queima um pouco o ectoplasma, você consegue, continua sentindo algum tipo de angústia, porque não é suficiente para tirar tudo, mas dá uma certa sensação de proteção. Tanto que tem gente que dorme com a TV ligada, sem som, porque dá uma sensação de proteção, e dá, e de fato, não, o espírito não foi embora, mas como ele queima um pouco a luz branca, os equipamentos queimam um pouco um intermédio desse processo, dificulta mais que essas ações aconteçam, e você acaba sofrendo menos assédio com a luz apagada. Porque o espírito está ali, ele não vai embora, o processo está acontecendo ali, mas quando a luz apaga, ele consegue, como queima menos, usar aquela energia para atrapalhar mais o processo. Por isso que a sensação não é só psicológica, tanto que você pode fechar o olho e vai estar escuro, mas se a luz estiver acesa, você tem uma sensação de que está mais protegido, mesmo que seja, não é só psicológico, aparentemente, há uma quebra do processo. O acesso ao corpo físico de luz apagada é mais forte. Se você dá uma enquete, você se sente mais protegido com TV ou alguma luz ligada, mesmo que seja uma indireta ali no banheiro, um negócio distante. Isto não é psicológico. É psicológico também, mas não só. Essa sensação ela é verdadeira. E, de fato, há uma queima ectoplasmática. Tanto que de dia, não é só a luz do fato que você está vendo, a luz do sol queima de forma incrível todo esse processo ectoplasmático. Tanto que começa a ficar mais pesado, inclusive o próprio sistema físico muda, todo o corpo é mudado para na hora que a luz sai, tudo acontece. Aquilo é energia, velho, aquilo circula, aquilo tem uma movimentação. Começa a anoitecer, começa a pesar o ambiente. É a hora que começa a pesar. O domingo é bom até começar a anoitecer. Então, às 3, 4 horas da tarde, que começa a luz descer, aí barreia tudo, que mistura a densidade que está normalmente com o processo. Né? Eu falei da teoria celular, né, que tem uma teoria. Interferência eletrônica, falei que a André está aí, ó. TCI. Interferência eletrônica. Tem se percebido, e isso aconteceu, foi começando a acontecer ao acaso, que de alguma forma, desde que o homem começou a movimentar os rádios, alguma coisa, que há uma interferência eletromagnética, ectoplasmática, intermediando alguma coisa entre os equipamentos e esse sistema energético que consegue fazer essa movimentação de acesso. Esse nosso ectoplasma, essa energia voltada, parece que ela de alguma forma é utilizada. E é bem interessante que isso não acontece em todos os lugares, acontece normalmente perto de pessoas que estão ou movimentando energia para isso, ou que tem um magnetismo voltado a isso. Sempre vai ter alguém, quando uma pessoa especificamente está presente, aquilo tem mais tendência a acontecer. Começou a perceber através de rádios amadores que vinham informações que não sabiam de onde, tá? De sonhos que aconteciam em jardins com alguma coisa ligada à distância, que a pessoa começou a perceber que vinham sonhos estranhos de lugares que não muito perceptíveis. Sonhos que acontecem quando você menos espera. Sonhos que você liga um ventilador, por exemplo, e às vezes parece que está saindo um som dele. Aquilo parece que cria um campo que ninguém sabe dizer como é direito, que mistura o sistema energético, que é esse que está entre a gente, o que está ali, que você consegue ouvir sons estranhos, velho, repetitivos, e coisas que não davam para entender. Então a interferência eletrônica começou a ser pesquisada pela galera para tentar entender até onde, dentro do sistema ectoplasmático, essa comunicação poderia ser feita e como é que a gente poderia fazer
para usar energia em um equipamento X ou Y e conseguir ter um retorno lúcido ou, sei lá, inteligente disso, dessa interferência. A gente ainda não conseguiu encontrar um equipamento perfeito ou alguma coisa que seja, mas tenho certeza que vamos. Não sei onde, mas em algum momento alguma coisa vai encaixar e vai ser tão incrível que a gente não vai ter o que falar. Vai falar, vai ter uma coisa estranha mesmo, tá tendo uma comunicação de algum lugar inteligente, por isso que a gente tem que continuar treinando. Já falei de uma interferência que eu percebi no campo, e isso me fez pensar o quão verdade é isso, uma verdade subjetiva, mas é. Eu estava deitado, meu computador estava comigo aqui. Tem um aqui, vou usar ele como exemplo, tá? Isso é de uma colega que eu tô, um amigo meu que eu tô arrumando. O computador estava aqui, eu estava nele, em cima da cama, e com aquela mesinha que a cara tá até usando ali, que vai de baixo assim, e sobe na cama, né? Aí eu fiquei com muito sono, fechei o computador, deitado, e ele ficou aqui, eu dormi, entre aspas, fisicamente. Acordei em catalepsia projetiva. Quando acordei, tirei minhas mãos, fica bem transparente, não sei se já teve a oportunidade de fazer isso algumas vezes. Já viu sua mão assim, cara? Deitado no corpo, você olha assim, encostado no corpo, é lindo, é transparente, translúcido, assim, quase não dá para ver, depende se você tá mais ou menos em coincidência com o corpo. Aí eu peguei minha mão, passei por dentro do computador, assim. Quando eu fiz isso, eu senti mesmo hibernando, ele estava hibernando, tremeu tudo, e tinha uma madeirinha, que era uma mesinha. Aí eu passei de volta, só que ao contrário, né, e tremeu tudo. Eu fiquei fazendo isso várias vezes e senti o campo que emitia do equipamento. O equipamento emitia um campo forte, percebível pela minha energia no astral. Quer dizer, eu não estava sentindo com o corpo astral, eu estava sentindo com o sistema energético que intermediava o corpo astral. O que significa dizer que faz sentido de alguma forma essa comunicação, essa tentativa. Tanto que eu fiz na época uma coisa que eu parei. Essa intermediação eletrônica, eu percebi que ela existia. Era muito forte. Eu fiquei um tempão fazendo isso, velho. Como eu fiquei, meu Deus, isso aqui tá passando comunicação astral, foi massa aquela experiência. Aí eu fiz um programa em Java, na época eu programava em Java, né, era a linguagem da moda, né, apesar de Java nunca sai de moda, mas tem outras coisas novas. Aí eu fiz um programinha, deixei o código aberto, imprimi o código, deixei do lado, e era assim, se você executasse aquele programa, com um mínimo de, sem nada, porque não tinha classe, não tinha nada, API, nada, ele era todo feito na mão, não usava nada, somente tudo aberto. Se executasse, você entrava na rede local da que estava ali. E se qualquer um entrasse na rede, automaticamente jogava um sonzinho para o meu computador. E você não conseguia mandar informação, só um bitzinho, que era informação de acesso. Eu botei a menor informação possível. Qual era a minha intenção? Fazer algum espírito entrar naquela rede ali. Então eu deixei ela aberta, e alguém que compilasse isso no astral, e comecei a pegar um Wi-Fi que estava lá, que era uma rede que eu deixei aberta, sem senha. Não adiantava entrar na rede, porque se você entrasse e não tivesse programa, não fazia nada. Só se você tivesse o programa. Aí eu comecei a mudar a frequência todo dia, fiz isso acho que uns 10 dias seguidos, assim, não fez barulho, ninguém, não deu em nada. Mas eu tentei, deveria ter continuado nessa pesquisa, de tentar fazer com que um ser, porque eu imagino que se eu tenho alguma inteligência, não pode ser muito, mas alguma coisa eu tenho. Eu fiz um programa, fiz um negocinho, deixa aqui. Eu imagino que o ser que vai se comunicar comigo também é inteligente, não vai ser um Zé Cu lá do astral, eu sou um Zé Cu daqui também, mas que vai pegar um cara que não vai ser. Vai ser um programador, um cara lá que tem uma ideia, que vai, porra, o cara fez um programa aqui, seu compilado, será que eu vou pegar esse Java aqui, instalar, vai pegar uma máquina astral lá, executar e tentar fazer esse intermédio para tentar acessar. Eu imagino que isso iria acontecer uma comunicação interessante. Acho que a gente precisamos continuar tentando coisas assim. Tá? Então, isso tudo, o campo da coisa, que tem aparentemente o campo da coisa, mas junto com o nosso próprio sistema existente, aquilo está saindo de mim também. Por isso que eu acho que é importante a movimentação, talvez faltasse algum elemento que eu não entendi, alguns, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, a interferência ectoplásmica, ela é muito forte sobre o funcionamento dos eletrônicos. Os eletrônicos fazem intermédio no sistema energético com aquela primeira dimensão, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa entender o que está faltando para a gente conseguir essa comunicação. Eu tenho certeza que vamos, mas é preciso pesquisar, tá?